data em que nós lembramos o passamento do ex-governador Leonel Brizola, fundador do nosso partido, grande brasileiro, governou, o único brasileiro que governou 2 estados, o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul, um homem que é pioneiro da luta da educação, um homem que é absolutamente referência na proteção da democracia e dos interesses do povo brasileiro. Então nós viemos a São Borja, fizemos ali não só a atividade que nos é muito grata de honrar a memória desse grande brasileiro, para que ela sirva de exemplo aos jovens que estão hoje vendo o país ser desmantelado e vendido ao estrangeiro. E aproveitamos para, acompanhando nossos companheiros, visitar as regiões. A região das Missões é uma região muito importante para nós, desde a fronteira oeste, ali ao derredor de Uruguaiana, até a nossa Santo Ângelo, que lidera naturalmente essa região das Missões, para ir preparando os companheiros, discutir com os companheiros dos municípios vizinhos a estratégia do partido, atualizar nossas percepções da vida brasileira e mobilizar a tropa. O Ciro Gomes, o senhor, pela experiência política que tens e também com o desejo de concorrer novamente a candidato a presidente da República, com certeza ouviu reivindicações aqui da nossa região das Missões sobre a ponte internacional ligando o Brasil e a Argentina. Como candidato a presidente ou, se for presidente da República, seria, quem sabe, um dos principais itens a tentar colocar em prática para a nossa nação? Sem dúvida, eu sou muito cauteloso em afirmar compromissos, contando com o ovo ainda no interior da galinha. Então eu não sei se serei candidato, tenho muita vontade, já fui candidato 3 vezes, tenho corrido o Brasil, tenho estudado, me mantido ativo. E o PDT dirá da minha candidatura ou não, mas o que nós queremos é ajudar o povo brasileiro a entender o que nós estamos passando, por que 14 milhões de brasileiros estão desempregados, o que está acontecendo para que 32 milhões de brasileiros sadios para o trabalho sejam empurrados para a economia informal sem direito a nenhuma proteção, por que 63 milhões e 200 mil brasileiros estão humilhados com seu nome no sujo, no SPC, e por todas essas questões nós precisamos construir soluções para isso. E essas soluções passam pela afirmação de um projeto nacional. E esse projeto nacional, para chegar na nossa ponte internacional, ele precisa de uma política externa, de comércio exterior e uma política externa absolutamente diferente dessa de submissão, de subalterna prostração aos interesses do Império Norte-Americano que nós estamos assistindo hoje. Isso não é conversa fiada. Vocês são aqui a região que mais importante no Brasil produz trigo. E vocês produzem trigo em condição muito hostil, porque a vizinhança aqui com o Uruguai, mais longe, a vizinhança mais próxima com a Argentina, faz com que o trigo seja perseguido por uma competição pelas condições diferentes a favor deles, de competir. Enquanto eles têm sistemas de fomento, sistemas de preço mínimo, sistemas de tributos muito mais eficientes do que o nosso, o triticultor, para dar um exemplo prático, o Bolsonaro vai aos Estados Unidos e sem contrapartida de nada, sem consultar ninguém, aceita que o Brasil dê preferência a importar 750 mil toneladas de trigo subsidiado pelos norte-americanos, o que vai destruir a médio prazo a cultura de trigo no Brasil e a expansão necessária para que o Brasil não dependa, para comer pão, de importar esse insumo que nós somos capazes de produzir se houver uma política agrícola. E isso afirma nessa política de comércio exterior a necessidade de reforçar os laços com o Mercosul. Eu sonho um dia a gente criar uma OPEP dos alimentos. Vou explicar para o seu ouvinte. Os países produtores de petróleo viviam humilhados, obrigados a vender petróleo barato pela prepotência estrangeira. E um dia eles aprenderam que pequeno se juntando com pequeno vira grande. E aí se juntaram e criaram uma organização dos países exportadores de petróleo e passaram a fazer com que o petróleo fosse devidamente valorizado pelas grandes nações importadoras dos Estados Unidos e da Europa. Assim nós um dia poderíamos fazer se aproximarmos mais pesadamente Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, com Nova Zelândia e Austrália, fazendo uma política de coordenação de oferta de alimentos, de segurança alimentar para o mundo, que só nós podemos fazer, porém garantindo a decente remuneração para o nosso agricultor, que no calor vai para o sol e que nesses tempos de chegada do inverno vão trincar os dentes de frio, protegendo às vezes a sua produção da geada, de todas as hostilidades. E isso é o que eu quero fazer. Portanto, a integração não pode ser na retórica, ela tem que ser 1000 pontes institucionais e físicas, de maneira a integrar completamente nossas nações no Cone Sul.
Cristiano De Vicari, Rádio CPET Araju, Jornal A Tribuna. Hoje o grande tema nacional é a reforma da Previdência. E o governo federal coloca a reforma da Previdência como ponto de partida para a retomada do desenvolvimento. Como o senhor vê essa questão? Infelizmente, isso é uma grosseira mentira. Não que a Previdência não mereça uma reflexão, não que ela não seja um problema. Trabalhistas, nós não somos como certos grupos de oposição no Brasil que parece que querem ver o circo pegar fogo para rir da cara do palhaço. Nós entendemos que o palhaço, nesse caso, somos nós, o povo brasileiro. Portanto, nós somos a favor de debater o problema da Previdência, mas queremos que esse debate seja feito de forma honesta. E a forma com que o Bolsonaro está impondo, ou tentando impor essa reforma, ela é basicamente desonesta, na ida e na volta. Vamos ver na ida. Há um problema na Previdência? Há. Por quê? Porque nós estamos envelhecendo, porque o desemprego explodiu, porque a informalidade explodiu, portanto a quantidade de carteira assinada, de onde vem a fonte mais importante de financiamento da Previdência, caiu de 56 milhões, quando o Lupe, meu companheiro presidente e irmão do PDT, aqui do meu lado, era ministro do Trabalho, para menos de 30 milhões de carteiras assinadas hoje. E, portanto, a ferramenta central de financiamento da Previdência, pelo envelhecimento, pelo desemprego e pela informalidade, que foi agravada pela reforma trabalhista, recomenda uma reflexão. Mas essa reflexão ela pode ser feita assim: nós vamos pesar onde a mão do sacrifício necessário. A opção dessa reforma é assim: pode fazer conta, e eu sustento o debate, desafio qualquer governista em qualquer espaço, numa rádio aqui em Santo Ângelo ou em qualquer lugar. 83 de cada 100 reais do sacrifício que essa gente está querendo impor ao Brasil é no lombo de quem ganha até R$2.000 de salário, ou seja, do povo trabalhador e da pequena classe média. Enquanto isso, os grandes, que eles mentem na propaganda que estão alcançados, não estão alcançados. Dou um exemplo apenas para dar um exemplo, porque tem 9 generais hoje no Ministério. 123 militares de nível superior estão comandando o Brasil sob a liderança de um militar, que é o Bolsonaro. Então, vou dar o exemplo deles. Hoje, o estamento militar custa 47 bilhões de reais na Previdência Social brasileira e contribui com apenas 3 bilhões de reais. O maior rombo na Previdência está no estamento militar. Tem razões, tem peculiaridades, eu não estou falando para desrespeitar ninguém, apenas estou dizendo que é mentira que na ida a Previdência esteja alcançando, como deveria, os maiores e os privilegiados para proteger os mais pobres. E na volta? Na volta é assim: se passar com casca e tudo, esse monstrengo que está aí, injusto e perverso como é, ele economizaria em 10 anos 800 bilhões de reais. Dividindo por 10, daria 80 bilhões no ano, seria muita coisa. Só que em reforma de Previdência, você tem que esperar a idade mínima funcionar, ou seja, uma imensa quantidade de pessoas chegar aos 65 anos. Você tem que esperar que seja 40 anos de contribuição. Portanto, o dinheiro que vai ser economizado não é para agora. Portanto, o efeito sobre as contas públicas no curto prazo, quer dizer, 2 anos, 3 anos, 4 anos, o fim do governo Bolsonaro, é quase nulo. Não tem como mitigar o déficit se você não fizer o oposto, ou seja, cobrar de quem pode pagar mais. No caso do Brasil, é flagrante o que nós temos que fazer, e eles nem sequer querem discutir. Cobrar sobre as grandes heranças, diminuir as renúncias fiscais, que são 386 bilhões de reais que se dispensa de imposto dos grandes. E que vocês tirando 20% resolve mais do que a Previdência. Vocês estamos falando de quase 80 bilhões de reais. E o imposto sobre lucros e dividendos, que só o Brasil não cobra no mundo ocidental. Como é que o senhor está vendo o trabalho de articulação política do governo federal? Eu diria para você que é um desastre e é quase risível. Porque o Bolsonaro foi deputado federal, apareceu aí de nova política, mas o Bolsonaro foi deputado federal, de quem eu fui colega, inclusive, conheço ele de perto, 28 anos. E ele não foi deputado federal pelo Rio Grande do Sul, que tem uma tradição de decência na política. Ele foi deputado federal pelo Rio de Janeiro, ligado a tudo que mais podre há na política do Brasil. Ele estava ligado ao Sérgio Cabral, estava ligado ao Eduardo Cunha, estava ligado ao Garotinho, estava ligado a tudo que não presta no Rio de Janeiro. Tudo que não presta. Aí aparece de nova política e começa a se cercar de gente que, de um lado, pode até ser pessoa respeitável, mas não tem nenhuma vivência, como Paulo Guedes, ou de militares a quem ele desmoraliza ciclicamente, acabou de demitir sem nenhuma razão, de forma absolutamente mal educada e grosseira, o general Santos Cruz, humilha os militares todo dia e se cercou de um bando de lunático, né, guiados por essa figura risível que mora nos Estados Unidos
para quem a Terra não é uma esfera, é uma coisa plana. E aí está um ministro da Educação extraordinariamente ridículo, como esse que está aí, um ministro das Relações Exteriores absolutamente cretino, como esse que está aí, e a articulação política do Brasil vai ser assim, ele acaba de perder o decreto das armas. Graças a Deus, o Congresso Nacional Brasileiro aparentemente está se compenetrando da sua missão de conter os danos que essa trempe, ainda tem os filhos também, se metendo em política, desmoralizando todo mundo, além de estar envolvido com o que há de mais podre e perigoso no Rio de Janeiro. Tanto Caixa 2 e lavagem de dinheiro, quanto milícia.